bom dia, ouvinte da Rádio A Folha. Estamos aqui para mais uma manhã agradável no programa que chamamos de Tríade. Corpo, mente e espírito em total harmonia e equilíbrio. E quem está falando com você hoje, nessa manhã agradável, é Silviane Steri. Sou mentora, advogada, empresária, mãe e etc. A gente costuma dar os currículos, mas isso pouco importa. Estou aqui para trazer uma palavra para você, uma reflexão, para que você ouça atentamente. Se fizer sentido para você, use-as a seu favor. E sempre, toda quinta-feira, neste programa Tríade, ao começar, eu sempre tenho um mantra que eu trago e compartilho contigo, ouvinte. Não importa aonde você vá, não importa com quem quer que você esteja, não importa o que você esteja fazendo, que a sua intenção dominante seja se sentir bem. E isso é tão fundamental e uma escolha para começar bem o nosso dia, a nossa manhã super agradável. Então vamos lá, repita para você. Não importa onde quer que eu vá, não importa com quem quer que eu esteja, não importa o que eu esteja fazendo. A minha intenção dominante neste dia, neste agora, a partir de agora, é me sentir bem. Quando a gente faz essa intenção clara, quando a gente determina que, independente das circunstâncias, independente do local, independente das pessoas, a gente prevalece na intenção do nosso próprio bem-estar, do nosso próprio olhar para si e se sentir bem, as coisas começam a mudar em nossa vida. Porque afinal, todos nós temos desafios. Essa é uma grande perspectiva da vida. Todos nós temos algo em nossa vida para melhorar ou algo que está desagradável. É assim que funciona. Mas eu trago esse conceito que chamo de contrastes das experiências. A gente vai experimentando a cada dia uma nova perspectiva da nossa vida para poder saber se é ali que eu quero estar, se está confortável para mim ou se eu pretendo mudá-la. E a mudança muitas vezes não vai vir com tanta leveza. Às vezes, como a gente tem algo chamado barreiras, resistências, crenças limitantes, elas fazem com que esses desafios venham como um tapa na cara. E pode ser através de situações no relacionamento, podem ser através de situações no dinheiro, no trabalho, na família e no corpo físico. Então, nós sempre estamos ganhando oportunidade de mudança. E, felizmente ou infelizmente, as mudanças ocorrem a partir de algo chamado caos. Você já prestou atenção sobre isso? Você já percebeu que tudo que melhora, só melhora porque a gente viveu uma experiência desagradável? E esses dias, querido ouvinte, eu estava participando de um momento com a minha filha num show e foi muito incrível as percepções que tivemos, porque nós estávamos no Rio de Janeiro e o calor era tremendo e a gente se colocou numa fila imensa sobre um sol escaldante, temperatura, sensação térmica de 70 graus aproximadamente. E estar naquela fila durante horas me fez refletir e perceber muita coisa. Coisas do tipo, por que nós estamos aqui tão cedo se os portões só abrem às 4 horas da tarde? Por que nós viemos tão cedo? Por que o povo brasileiro se coloca em ir para o sol escaldante tão cedo da manhã, sendo que haverá espaço para todos? Por que a gente faz isso com a gente? E naquela fila havia reclamações,
havia xingamento de pessoas que estavam passando mal com o calor, irritadas, incomodadas com aquela quantidade de gente e fila. E eu estava apreciando aquela situação, observando tudo aquilo e trazendo para o dia a dia da vida. Nós escolhemos, nós. Então, a partir dessa experiência de ter me colocado tanto tempo antes numa fila, eu posso fazer uma escolha diferente. E situações desagradáveis também aconteceram naquele show. Infelizmente, houve a perda de uma fã, uma menina que passou muito mal e veio a falecer. E aí, a gente lamenta, a gente sinto muito pela família, pela dor e por tudo mais. Mas imediatamente após a sua morte, no dia seguinte, já houve a aprovação de uma legislação que diz que é obrigatoriedade dos eventos públicos, ao menos lá no Rio de Janeiro. Agora não sei se essa lei é estadual ou federal, né? Mas lá no Rio de Janeiro é obrigatório a entrega de água potável. Porque naquele dia a garrafinha de água estava R$10, né? Então imagino que muitos jovens, eram em torno de 55 mil pessoas naquele dia. Muitos jovens estavam provavelmente com o seu dinheiro contado para participar daquele mega e grandioso evento, e realmente foi um mega e grandioso evento, mas manter-se hidratado durante longas horas com o custo da água de R$10 deve ser algo bem grandioso e difícil, né? Então, a partir daquela experiência, a partir desse desastre, a partir dessa possibilidade que ocorreu, já foi aprovada uma nova lei com uma possibilidade muito melhor para as pessoas que vão em eventos públicos. Foi necessário ocorrer esse caos? Acredito que sim. Por quê? Porque a gente, e se você ouvinte já organizou algum evento, pode ter sido até um churrasquinho para a família no final de semana, você sabe que a gente não pensa em todas as possibilidades negativas. A gente não está pensando, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro. A gente vai realizando. E aí, quando acontece uma coisa desagradável, como a gente não teve a intenção de que fosse desagradável, e que ninguém está ali para cometer algum crime ou fazer algo do mal, as coisas acontecem. E aí vem como uma oportunidade de uma grande melhoria. Essa é a diferença. Essa é a perspectiva de um olhar quando a gente se coloca numa situação do outro. Essa é a verdadeira empatia. E a gente entende que organizações fazem parte e as experiências negativas vão nos trazendo oportunidade para melhora. E isso vale para tudo em nossa vida. Tudo mesmo. Então, eu trouxe um exemplo de algo que eu experimentei. A partir da minha experiência, eu escolho novas possibilidades de enfrentar as situações. Assim como eu olho para esses organizadores e penso que eles também vão trazer as melhorias. Quando a gente consegue ver assim, a gente vai transitando na nossa vida, que é passageira, de uma forma muito mais leve. Tanto quanto a gente é um mero espectador de alguma realidade que a gente está experimentando, quando também nós somos os protagonistas. Quando a gente está ali sendo e fazendo e tendo algo a nosso favor. A gente assume a responsabilidade, aceita as circunstâncias que a gente criou e a partir daquilo começamos a desenvolvermos o nosso ser de uma maneira mais consciente, mais atento, mais claro, mais evidente a intenção de se promover e se colocar aonde a gente está. E como a gente faz isso? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me trazem no dia a dia. Como que eu posso fazer para ser e estar e viver de uma forma mais tranquila, mais calma, mais leve? E foi por essa razão que eu desenvolvi o método 100% dono de si, que é um método que auxilia as pessoas a fazerem essa transformação de uma forma muito leve, a partir das perspectivas, das observações
E o método, ele é um conceito de vida. Então, ele traz alguns princípios existenciais, princípios de leis universais, porque a gente entende que nada é o acaso, que semelhante atrai semelhante, que nós somos pura vibração, que em tudo há um ritmo, assim como é como se fosse um pêndulo, tudo que vai para um lado, numa velocidade e direção, vai para o outro lado da mesma velocidade e direção. Isso vale para os acontecimentos, como também vale para as nossas emoções. Também temos um princípio chamado polaridade, que tudo é dual, né? Nós temos dois polos para tudo. Enfim, existe uma infinidade aí de princípios universais, de leis universais que fazem parte dessa compreensão do método de ser 100% dono de si. Então, ser 100% dono de si, você ouvinte da Rádio Folha que está aqui nos acompanhando nessa manhã, vai entender, vai aprender, vai compreender um novo conceito, uma nova filosofia de vida, uma nova perspectiva de sentir-se existente neste planeta Terra. E a partir desse conceito, dessa filosofia, nós temos algumas técnicas que podem e poderão ajudar você, ouvinte. Uma delas é o GPS das emoções, que é uma terapia coletiva em pequenos grupos, onde a gente faz toda uma apreciação a partir do psicodrama, da PNL, trabalhando um campo energético, morfogenético e fazendo com que as pessoas aprendam a contar histórias. Ou seja, quando tu está falando, e você observe durante o dia de hoje, quando você está falando com as pessoas que vierem ao seu redor, sejam colegas de trabalho, seja o amigo, o vizinho, o irmão, observe o que sai da sua boca. Observe a história que você está contando. Então, o GPS, justamente, ele vai ser um auxílio para essa mudança da fala, para essa mudança do ponto de utilização, de utilizar o guia das orientações emocionais, que é o GPS, que ele vai te dar o caminho, ele vai te mostrar o caminho que tu está seguindo, e você, como realmente um criador da sua realidade, como realmente uma pessoa que toma conta da sua vida, vai usar o caminho que quiser, porque você tem a liberdade de escolher. Outra perspectiva, outra forma, outra evidência que a gente trouxe também, que desenvolvemos eu e o sensei Cristiano, que é naturopata, que cuida da parte física do humano, que traz os aspectos aí da correção, da suplementação, do bem-estar físico. Nós dois desenvolvemos uma técnica chamada magnetismo pessoal. Essa técnica também está envolta de muita energia. Claro que muitas pessoas, e pode ser que você, ouvinte, tenha alguma dúvida de coisas que a gente não consegue ainda ver com os nossos próprios olhos humanos, mas tem muitas coisas que você é capaz, sim, de sentir. Tem muitas coisas. Eu tenho certeza que na sua casa já aconteceu de alguém ir lá e olhar uma plantinha e dizer: nossa, que planta mais linda é essa? E no outro dia a plantinha acordar desfalecida, murchinha. Então, o que é isso? O que ocorre com esse tipo de situação? Para tudo há uma explicação. Para tudo há uma energia movimentando, se trabalhando. E então as coisas vão acontecendo ao nosso redor com esse movimento energético. Por isso que nós desenvolvemos o magnetismo, que é uma sessão única, onde você, ouvinte, pode participar conosco, fazendo essa permissão de transformar a sua vida em algo muito mais agradável. Essa sessão, ela é bem desafiadora para alguns, ela tem uma duração bem mais extensa, mas é algo extraordinário. E estamos tendo bastante sucesso e hoje eu sou muito feliz em poder estar aqui na Rádio Folha, trazendo informações sobre esses pontos de vista, sobre essas ferramentas, poder estar aqui compartilhando com você e fazendo o convite. Venha participar conosco, venha conhecer esse trabalho. Não deixe para depois, faça o quanto antes as coisas por você. A nossa vida
não é apenas trabalhar. Aliás, o nosso trabalho é a nossa diversão. Então, enquanto nós estivermos trabalhando e nos divertindo, a gente sabe que está no caminho do fluxo do bem, do amor próprio. Quando a gente está fazendo algo com esforço, seja trabalho, seja estar numa relação, seja estar visitando alguém, seja qualquer coisa que seja que você estiver fazendo com esforço, ali você já tem um grande sinal de que as coisas não estão indo no fluxo do bem-estar. E esse fluxo do bem-estar é o vórtex. É o vórtex que faz a gente estar em contato com essa centelha divina que a gente é, com esse ser especial, alguns chamam de Deus, né, que tem contato com essa energia, outros inclusive de Espírito Santo. Eu amo muito pensar no Espírito Santo como essa energia interior que é capaz de nos atender, mas não atender terceirizando a responsabilidade, atender unindo o meu eu com essa força existencial. E isso é mágico, isso faz a vida da gente transformar e expandir cada vez mais. Então essa manhã, ela é assim, é uma manhã de tríade, que eu vou trazendo esse conteúdo para você de corpo, mente e espírito, com o apoio cultural do Instituto Siame, aonde nós temos mais terapeutas e mais práticas que podem te auxiliar. São várias possibilidades. Barra de axis, constelação familiar, reiki. Reiki para mim é fantástico, porque é como se fosse colocar o celular ali para carregar, né? É isso que a gente faz quando a gente faz um reiki, um alinhamento dos nossos chakras. Yoga Flow, nós temos com a Jéssica, que tem uma plataforma online também para você participar e fazer aonde você quiser. E temos também toda a nossa parte de astrologia, que semana que vem estaremos recebendo a Vanessa aqui no Metoque novamente, trazendo aí as perspectivas do seu mapa astral. E aí, para muitos ouvintes, ainda isso pode parecer um pouco de esoterismo, mas não é, tá? Não é. A astrologia, eu gosto muito e repito, já falei isso aqui na rádio, mas vou falar de novo, né? A astrologia em alguns países de primeiro mundo, por exemplo, a Alemanha, estuda como currículo. A astrologia está lá no currículo. Então, aqui no nosso Ocidente que nós criamos algum paradigma ou criamos alguma barreira acreditando que a astrologia é algo de místico ou de previsões de futuro ou de... Não tem nada a ver com isso, não. É um estudo do comportamento. E o lindo disso, do comportamento, é que é o estudo do comportamento individual. Então, não existe outro serzinho exatamente igual a mim nas características comportamentais. E outra coisa muito legal é que a partir de quando a gente consegue fazer esse olhar para o mapa do céu, olhar para o céu no momento que eu nasci e ver essas características minhas ali e ver como eu vou ter o meu caminho, a minha jornada, e eu trago isso para dentro de um conceito do dono de si, eu consigo entender que eu olho que existe, mas eu lembro que eu tenho livre-arbítrio e que eu posso fazer escolhas e que essas escolhas podem me permitir a ter uma grande e ousada mudança na minha vida. Então, querido ouvinte, o que você está sentindo neste momento? Você consegue parar e prestar atenção no que você sente? Se observar o que a gente sente a qualquer momento do dia é uma atividade que aí sim nós podemos chamar de trabalho. O verdadeiro trabalho do ser humano, porque dá trabalho, é se auto-observar. É observar a cada momento o que eu estou sentindo. E aí eu encontro alguém tem uma manifestação, ou eu acho que aquela pessoa me tratou mal, ou eu acho que eu me sinto desconfortável. É como eu me sinto. É sempre a partir de mim, a partir de você. E aí a gente vai trazendo isso tudo para a autorresponsabilidade, para o caminho de que realmente, opa, aqui eu não estou me sentindo muito legal. Aqui eu quero uma mudança na minha vida. Eu escolho viver diferente.
Enquanto as pessoas estiverem presas, ou dependendo, ou numa grande necessidade de agradar os outros, de tentar pertencer a grupos, de pertencer, de se sentir amado através dos outros, nós estamos num caminho de desenvolver doenças físicas, emocionais e financeiras. Então, tudo que eu vou trazendo e a gente vai compartilhando é porque eu experimentei, não é o acaso. Tenho muita história que eu poderia estar contando para vocês a partir de uma perspectiva negativa, a partir de coisas bem difíceis, assim, que eu vivi, que eu tive como experiência. E às vezes tem coisa até que vivo, né? Mas que eu escolho contar de uma outra maneira. Claro que quando eu estou fazendo atendimento, quando a gente está na individualidade com a pessoa, a gente aprofunda mais. Mas aqui é um programa de rádio, e esse programa de rádio é para falar sobre o equilíbrio do corpo, mente e espírito. Então eu vou trazendo essas informações de uma forma mais leve. Agora sim, quando a gente está no individual, eu posso apresentar para você algumas características, algumas coisas que a gente consegue dar uma mudadinha, né? Uma mudadinha. Ou às vezes até mesmo fazer uma recomendação para que vá adiante, porque tem coisas que também não vão caber aqui dentro desse conceito, dentro desse aspecto, porque o mundo e as pessoas são livres, né? Quando a gente vem ou vai buscar algo e a gente está carregadinho de julgamento, opa, ali a coisa já não vai funcionar. Então, o quanto de julgamento você tem, o quanto de julgamento você faz durante o seu dia, o que você está observando e julgando, né? Qual é a perspectiva? O que poderia ser diferente para mim? O que eu tenho trazido de julgamento? O que no outro é incomodativo? O que me falta? Qual que é a sensação de falta que eu tenho? Falta saúde? Falta dinheiro, falta amor, falta relacionamento, falta carinho. O que me falta? O que está faltando para você? Essa é uma boa observação, começar na base, né? O que está faltando? E aí, tudo, quando eu começo a colocar as coisas nos trilhos, eu vou sentindo uma leveza maior na minha vida. Vou facilitando muito mais. E para colocar tudo nos trilhos, hoje eu queria falar para você, ouvinte, um pouquinho sobre uma técnica, não é nossa, né? Então, tipo assim, antes eu falei um pouquinho do GPS, falei do magnetismo pessoal, mas eu tenho uma técnica que me levou a esse grande despertar, que se chama Ho'oponopono. Você já ouviu falar nisso? Ho'oponopono? Certamente, em algum momento você já deve ter visto as frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Não tem ordem, mas são essas 4 frases que é ensinado e passado nessa filosofia de vida havaiana. Essa é uma história que vem do Havaí. Não é muito distante desse nosso momento presente, porque a pessoa que recebeu essa oração, porque tem toda uma oração do perdão por trás dela, ela se chama Morna Kamalaco Simeona, e essa senhorinha faz, acho que uns 4, 5 anos agora que já desencarnou, mas a história dela é muito bonita, e ela na tribo dos nativos havaianos, que são índios, né, índios americanos, eles trabalhavam, eles usavam o Ho'oponopono em rodas circulares, que é a metodologia dos índios, normalmente para o trabalho coletivo, e eles têm alguns princípios muito claros, né, que todos nós somos um, então por isso que eles fazem a roda, e eles vão entendendo que enquanto alguém do meu grupo está em desarmonia, eu também estou. E essa é a coisa fantástica, porque quando eu tenho alguém em desarmonia na minha família, é porque eu também estou. Quando eu tenho alguém em desarmonia no meu ambiente de trabalho, é porque eu também estou. Então, eles trazem essa responsabilidade, 100% responsável por tudo que ocorre em sua vida. Isso faz parte do princípio havaiano do Ho'oponopono. E aí, Morna Kamalaco Simeona recebeu uma grande oração,
que ela diz mais ou menos, eu não vou saber agora de cor, também não trouxe material, mas isso você consegue digitar ali no Google, no YouTube. Tenho no meu canal mesmo do YouTube também, eu tenho a oração do perdão do Ho'oponopono, tenho a repetição do Ho'oponopono, tenho o novo Ho'oponopono que eu faço uns pequenos ajustes para nossa linguagem do português. Então você vai encontrar lá, você coloca oração original do Ho'oponopono. Ho'oponopono significa, em havaiano, em kahuna, significa corrigir um erro, corrigir a causa. Então, assim, o que quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu começo a praticar ou a trabalhar nessa energia dessas frases, dessa oração, eu começo a limpar memórias que geraram a desarmonia da qual eu estou vivendo. Então, eu estou corrigindo a causa raiz. E a oração diz mais ou menos assim: Divino Criador, limpa em mim as memórias que eu compartilho com, né? Aí eu posso trazer a pessoa, a situação. Não é que eu estou interferindo lá no processo do outro, mas eu estou limpando e curando a memória que eu compartilho em mim. Então, Divino Criador, limpa em mim a memória que eu compartilho com fulano, né? Se eu fiz algo em minha vida ou em vida passada para esta pessoa, para a sua família, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo e eu sou grata. E assim vai, é toda uma oração. Mas as 4 frases foram, então, essa potencialização, ela foi reduzida nessas 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Então, sinto muito se eu te machuquei, sinto muito se eu agi como eu agi, sinto muito por eu ser quem eu sou, né? Essa é na linguagem kahuna, havaiana. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. A gente sabe da potência e dessa vibração que tem as nossas palavras ou então o nosso pensamento, porque a gente pode fazer o Ho'oponopono somente na nossa mente. E aí, Morna Kamalako Simeona levou e começou a desenvolver e explicar isso nos Estados Unidos, acho que foi no Texas, se não me engano. E ela encontrou, né, o Dr. Hugh Lin, que era um psiquiatra, e tinha uma filha que estava acometida de uma dermatite atópica muito grave, muito severa, há muitos anos. E ele, por ser médico, já tinha transitado por toda a ala médica, sempre teve o apoio dos seus amigos e estudos e universidades, não conseguia resolver a situação na pele da sua filhotinha, que virava em carne viva. E aí lá vocês sabem que pais, né, fazem tudo por seus filhos. Normalmente é assim, a gente dá a vida e a gente vai fazer, mesmo não acreditando. Alguém diz para ele, olha, tem uma xamã, uma xamãzinha que vem aqui, faz o trabalho dela lá e faz um tal de Ho'oponopono. E aí ele, todo descrente, mas precisando, foi até ela para ver o que aquela senhorinha estava então falando sobre curas, né? Como que ela curava as pessoas. E ele chegou lá na primeira vez, no espaço que ela estava, e não ficou. Ele assistiu aquela cena e deve ter se apavorado, porque não sei como é que era a aparência dela, né? Mas imagina uma índiazinha, baixinha toda, e não sei o que ela estava fazendo, mas ela repetia as frases, enfim, e fazia as pessoas todas repetirem. Ele se apavorou e caiu fora. Passou um tempo, ele foi de novo. Porque não tinha medicamento, não tinha o que fazer, foi de novo, não conseguiu ficar. Passou mais alguns meses, ele decidiu, não, eu vou assistir, chamado seminário, tá? Vou assistir o seminário o dia todo. E aí ele ficou, e assistiu o dia todo. E ele percebeu e sentiu e viu alguns depoimentos das pessoas que estavam, e das mudanças que tinham ocorrido. E ele pensou, então eu vou fazer também. E ele começou a praticar o Ho'oponopono. E a sua filha melhorou. E a partir daquilo, a gente pensa assim, para uma pessoa que vem de um estudo, né, do estudo farmacológico, ou que não tenha as consciências de acreditar em algo mais, é um pouco mais desafiador. Então, ele recebeu essa possibilidade de cura da sua filha, e ele pensou o seguinte,
eu vou acompanhar essa senhora para ver o que acontece, ou o que ela faz, porque me deixou curioso. E assim foi. E ele usou 8 anos da sua vida, isso é uma história real, tá? Isso está nos livros, não um só, tem mais informação, isso não aconteceu há muito tempo atrás. E ele passou 8 anos da sua vida acompanhando a Morna, para ver como que era feito o trabalho de cura e o processo energético que ela trazia. E ele ficou encantado, e após esse tempo ele decidiu que ele mesmo queria então usar o Ho'oponopono. Ele queria provar para si mesmo, né? Quando a gente quer provar as coisas, não é para os outros não, gente, é sempre pra gente, né? A gente diz, eu quero provar para fulano, não, você quer provar para você, né? Quem tá descrente daquilo é você. E aí ele resolveu então que ele queria provar que o Ho'oponopono funcionava. E nisso surgiu a oportunidade dele trabalhar num hospital psiquiátrico, já que ele era psiquiatra, né? Mas era um hospital manicômio. E não paravam médicos e nem enfermeiros naquele espaço, porque tinham presos de alta periculosidade. Então, né? As pessoas que lá eram assassinos, serial killers, eram pessoas altamente perigosas. E ele se colocou à disposição e foi lá, né? Disse assim, então vou trabalhar aqui. E ele começou a praticar Ho'oponopono preso por preso, ou paciente por paciente, né? Porque a gente tem essa questão de dizer preso, enfim, mas é pacientes, né? São pessoas que precisam de tratamento. São pessoas que estão à mercê da sociedade, estão precisando de tratamento. Então ele começou, paciente por paciente, ele começou a aplicar o Ho'oponopono. Ele aplicar, através da técnica ali, como ele fazia, como ele tinha aprendido com amor. E, como eu falei antes, essa história é verídica, né? E ele curou todos os presos. Esse hospital fechou por não haver mais clientes ou pacientes ou presos lá. Isso é uma história verídica, tá? Tem comprovação disso. E diante dessa história toda, dentro dessa história que a gente tá falando aqui para ouvinte, você tá chegando agora, tá pegando uma historinha aí no meio, sobre Ho'oponopono. E diante dessa história, o que ele fez? Ele conheceu alguém chamado Joe Vitale. E Joe Vitale, se não me engano é inglês, ou ele era americano, enfim, Joe Vitale entrou em contato com o Dr. Hulin e disse, eu quero contar a sua história, eu quero relatar ela em livros, porque eu trabalho com a energia da lei da atração, e as pessoas têm um paradigma muito grande com relação à lei da atração, né? A gente fala lei da atração, as pessoas só pensamento positivo. Não, lei da atração não está vinculado com pensamento positivo. Pensamento positivo é uma das partes da lei da atração, tá? E a lei da atração, ela tá funcionando para você, você querendo ou não querendo. Porque quer dizer o seguinte, tudo aquilo que tu tá vivendo, você tá atraindo. Ou você já atraiu, você já criou essa realidade antes e hoje ela tá só se manifestando. Então, Joe Vitale trabalhava com a lei da atração e se interessou muito por essa história do Ho'oponopono, do Dr. Hulin, da Morna Kamalaka. E ele se uniu a ele e começou a escrever essa história. E quando ele escreveu, são 2 livros, Marco Zero e o Limite Zero. Livro super acessível, baratinho, que é uma grande ferramenta aí de divulgação. São os livros originais, tá? Que contam com originalidade essas histórias. Os outros livros que tem sobre Ho'oponopono já são as outras pessoas que foram fazendo essas práticas, trazendo suas próprias experiências, assim como eu também tenho, já vou compartilhar com você, ouvinte. Então ele escreveu esses 2 livros e ele relata, e quando ele escreveu esses livros foram difundidos, foram divulgados, foram levados a todos os continentes, incluindo aqui o Brasil, né, o nosso continente que é a América do Sul, incluindo o Brasil, onde foi muito bem recebido. Então isso foi em 2016, 2017, e eu peguei a historinha já lá no começo, foi bem legal. Comecei a praticar já lá quando começou a vir aqui pro Brasil, porque aí a gente começa a entender e fazer essa prática de uma maneira muito gostosa, né? Trazendo essa energia aí do Ho'oponopono, de limpar as memórias, ou seja, corrigir as causas dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E aí eu fui trabalhando muito com o Ho'oponopono,
faço encontros de Ho'oponopono, faço rodas de conversa e de práticas de Ho'oponopono. É muito legal, é uma energia que a gente trabalha, que vai fazendo a gente trabalhar em grupo, né? Essa energia de limpar essa memória que a gente está compartilhando, né? Às vezes de escassez, às vezes de relacionamentos, a memória em geral aí que a gente vai compartilhando. E o que eu fiz então para esse novo Ho'oponopono, né? Eu digo novo Ho'oponopono porque eu chamo de Ho'oponopono tríade mesmo, né? Ho'oponopono nova era, Ho'oponopono corpo, mente e espírito. Eu fiz uma pequena modificação nas 4 frases de Morna. Morna diz assim: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Para mim, Silviane Steri, isso é uma coisa minha, para mim, Silviane Steri, no português, quando eu comecei a sentir a energia das palavras ao praticar, eu pensava assim: sinto muito e me perdoe. Quando eu entendi que quando a gente está pedindo perdão ou precisando do perdão, dá uma sensação de que ou eu sou superior a alguém ou eu sou inferior a alguém. Quem sou eu para perdoar, por exemplo, o meu pai? Então, não há nada que ele possa ter feito, ou a minha mãe, ou meus avós, os meus irmãos, ou meu esposo, não há nada que alguém possa, ou meus filhos, né? Tô falando aqui, dando exemplo para vocês sentirem e perceberem. Não há nada que eles possam ter feito que possa gerar em mim uma autoridade, dizer assim: eu te perdoo. Ou então, nada que eu possa ter feito, porque eu não tinha consciência que eu tenho hoje, que eu vou me colocar numa situação de submissão e vou dizer: me perdoe. Então, eu entendi que é uma questão de vibração das palavras na tradução. No inglês, I'm sorry, please forgive me, não dá a mesma sensação que dá no português. Então, eu retiro do Ho'oponopono, sinto muito e me perdoe, e trago para o eu aceito. Então, eu aceito a história que eu tive, eu aceito as escolhas que eu fiz, eu aceito as situações que eu experimentei, porque hoje já tenho consciência que elas me trazem, me levam e levam você aonde você está exatamente hoje, boas ou não. Então, quando a gente faz essa transformação e muda o sinto muito, me perdoe, por eu aceito, eu me coloco numa vibração, numa sensação de mais leveza. Eu aceito, eu te amo e eu sou grato. Repita aí, ouvindo mesmo: eu aceito, eu te amo e sou grato. Eu aceito ser quem eu sou. Eu te amo. O te amo não é para os outros, tá? O te amo é para si mesmo. Eu te amo. Pode repetir o seu nome e dizer: eu te amo. Fulano, ciclano, eu te amo, mas é para ti. Diga o seu nome. O primeiro maior mandato que a gente tem é o nosso nome, a gente carrega, ele tem uma força muito grande. Goste do seu nome, ame o seu nome. Não use diminutivo do seu nome. Use o seu nome, afirme para você: eu aceito, te amo e sou grato. E mais uma pequena perspectiva que eu estou aqui falando nesse programa, nessa manhã de quinta-feira, na tríade, no programa da tríade, corpo, mente e espírito. Eu aceito, eu te amo e sou grato. E mais uma pequena perspectiva. Eu trago o eu aceito para o passado, o te amo para o presente e sou grata, porque eu sei que o meu futuro está cada vez melhor, está cada vez mais leve, cada vez mais fácil, porque eu estou dentro desse projeto do dono de si, de aceitar as escolhas que eu fiz, de viver nessa energia. Eu aceito, te amo e sou grata. Eu aceito o meu passado,
Eu amo o meu presente e eu preparo, eu planto o meu futuro através da sensação e da gratidão das coisas mais simples às mais grandiosas. As coisas mais simples, como por exemplo, eu vou sentir agora, nesse espaço que eu tô aqui, na companhia aqui da Maria, por exemplo, de estar sentindo um ar-condicionado. Olha que gratidão, olha que coisa mais boa de poder estar aqui nesse programa, falando com você, trazendo essa palavra, compartilhando essas informações. Vá lá, pesquise mais sobre o Ho'oponopono, venha até nós, vá no Instituto Siame, procure o autoconhecimento. Se não for conosco, não tem problema. A gente está aqui num campo aí de pessoas que estão se autodesenvolvendo para trazer essa possibilidade de a gente realmente fazer um futuro diferente, um futuro da humanidade, olhar para a humanidade com verdadeiro amor, sentindo o amor, a gratidão, a apreciação, o amor verdadeiro, que é aquele amor incondicional. A gente às vezes diz para outra pessoa: eu amo você, mas eu quero que você mude tal coisa. Já não é amor. Não é amor, pode ser desejo, pode ser vontade de ter a pessoa, pode ser vontade de gostar de estar com a pessoa, mas não é amor, porque o amor ele é incondicional, ele não coloca condições. Inclusive papais e mamães muitas vezes colocam condições para amar seus filhos. Não é por mal, mas colocam condições porque eles acreditam que quanto mais parecido consigo eles forem, mais seguro eles se sentem. E aí se torna mais fácil de eu amar o outro, porque eu vou conseguir amar, porque ele não é diferente, ele é semelhante, então é mais fácil para mim. Então eu vou implantando condições. Meu filho, não faça tatuagem porque é feio, porque eu odeio, porque não sei o que. Estou dando um exemplo, tá? Eu estou colocando uma condição. E se ele acha lindo? E se ele se reconhece com aquilo? E se ele vai ser feliz tendo aquela tatuagem? Não estou falando quando é menor de idade, então vamos respeitar as legislações, que eu acho também muito incrível, porque tem coisas com 16 que pode, com 18 que não, né? Então é muito relativo, tudo é relativo. Participei esses dias de um estudo e aonde a gente estudou a lei da relatividade, né? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Então, tudo são pontos de vista. Todos nós temos pontos de vista diferentes. E eu não estou aqui trazendo para manifestar ou entrar ou adentrar na casa ou na forma pensamento de qualquer pessoa. Mas estou trazendo esse ponto de vista para a gente entender que o amor incondicional, ele só é. Amor incondicional só é. Eu só sinto amor. Eu só vibro amor. Amor, as outras coisas já não são amor. Pode ter outros nomes muito, compaixão, solidariedade, esperança, nobreza, tem beleza, tem um monte de arquétipos nas figuras das linguagens que a gente pode traduzir isso de forma de amar. Mas amor não bota condição, amor simplesmente é. Então, o Ho'oponopono, quando ele vivido, quando ele expressado, dentro dessa perspectiva do 100% dono de si, eu aceito, te amo e sou grato, eu vou preparando o meu dia, o meu momento, e sim, talvez, né, limpando as memórias, corrigindo aí as causas raízes das circunstâncias que eu estou vivendo, que eu estou experimentando, e vou fazendo esse processo, esse movimento para me sentir melhor. E quando a gente fala em me sentir melhor, de novo, dono de si. Eu me sinto melhor, mas quanto melhor eu me sentir, mais eu sou contribuição para as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu estou me sentindo bem, porque eu não estou mais na dependência, eu não preciso do elogio do outro para me sentir bem. Eu não preciso reconhecimento, eu não preciso que alguém fique dizendo para mim o tempo todo: ah, você faz bem. Nossa, tu cozinha muito bem. Nossa, teu trabalho é maravilhoso. Ou então eu não fico ali acreditando que se eu fizer, o outro vai estar confortável. Eu nunca vou ser capaz de gerar o conforto suficiente para o outro. Porque sempre vai ser a partir de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então, por mais que eu seja aquela pessoa, ou você ouvinte, seja aquela pessoa que está fazendo, dando, não sobra tempo para si mesmo, de tanto que faz pelos outros, é porque você tem uma
uma expectativa de receber algo em troca, que seja reconhecimento, que seja amor. Vai dizer assim, não, eu não faço, eu não espero nada de fulano, não espero nada. Deixa acontecer alguma coisinha que esse fulano vai te deixar de lado. Deixa acontecer pra te ver se tu não vai se sentir magoado. E aquela mágoa vai gerar ali um nozinho, né? Aí são os nozinhos, esses meses últimos 2 que a gente passou, que eram os de prevenção de câncer. A gente tem que sempre entender, essas mágoas, más águas, vão causando nós vão causando o quê? Nódulos. Nódulos vão causar o quê? Tumor. Então, assim, sempre vem de dentro para fora. Sempre. E aí é uma perspectiva de ver a vida de forma diferente. E esse é o meu convite para você, ouvinte da Rádio Folha. Venha conosco, participe conosco desses projetos, agende seu horário. Nós temos vários profissionais que atuam nas diversas possibilidades terapêuticas, né? Medicina integrativa e terapias holísticas. Então, nós atuamos em várias linhas e possibilidades, trazendo essa oportunidade para você, ouvinte da Folha, para você que vai compartilhar depois. Agora nós estamos ao vivo aqui na Rádio 104.9, mas também estará disponível nas redes da Rádio Folha, no YouTube, Facebook. Então, você também vai poder compartilhar essas informações com aquele amigo, com a pessoa que você gosta, né? Você ouviu umas palavras legais hoje de manhã, acho que você pode praticar aqui, né? Por exemplo, Ho'oponopono não tem custo nenhum. Uma vez eu ouvi até uma mulher tirando sarro de mim, tu com aquelas coisas lá de Rô, não sei o quê. Bem assim, né? Tirando sarro, e tá tudo certo, né? Cada um. São escolhas que a gente vai fazendo. Para mim, sempre fez muito bem, porque eu posso estar numa situação desconfortável, inclusive na frente dela aquela vez, a minha mente já estava ali. Eu aceito, te amo, sou grata. Eu aceito, te amo, sou grata. Então, existem formas de praticar o Ho'oponopono, mas eu não vou trazer isso hoje, porque senão vai ficar muito extenso esse programa. E também para deixar um pouquinho para você curioso aí, para vir me buscar, né? Ver, a gente pode fazer aquele atendimento, aquele momento que você fazer um investimento em você, e aí você vai aprender formas de se sentir bem e melhor. E isso pode ser através dessas práticas, pode ser através do magnetismo pessoal, que a gente tem levado cada vez para mais lugares e mais pessoas, e os resultados estão muito bons. A gente tem feito o magnetismo especialmente também para processos fisiológicos, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, e está sendo muito positivo. Então, assim, às vezes as pessoas acham que qual é o resultado? Bem, o resultado vai depender da pessoa, mas a intenção dominante e o propósito dela sempre é atendido. Sempre é atendido. E por isso que a gente começa esse programa lá no início da manhã, às 8 horas, dizendo: não importa onde quer que você vá, não importa onde quer que você esteja, não importa o que você esteja fazendo, que a sua intenção dominante seja se sentir bem. E assim vale para tudo, a intenção. Então, quando a gente tem clareza da nossa intenção, do nosso propósito, do nosso desejo, e às vezes a gente não tem essa clareza, a gente está um passo adiante. Quando a gente não tem essa clareza, vamos começar pelo básico. O que se requer para que eu tenha clareza dos meus desejos? O que se requer para que eu seja e tenha essa possibilidade disponível na minha mente? Essa pergunta, a gente vai fazendo a pergunta, jogando assim, né, para o inconsciente, para a energia, para Deus, enfim, você acredita em que quiser. Mas você vai fazendo a pergunta não para a sua mente consciente responder, porque a sua mente consciente, ela é limitada. Ela já tem as informações, ela vai dizer assim, o que se requer para que... ela já vai começar a dizer, não, mas isso eu não posso, mas isso, aquilo... Então, não é por aí o caminho. A gente se permitir a expandir essa nossa consciência, a levantar essas barreiras, a baixar essas barreiras e nos levantar sobre elas, podendo viver de uma forma muito mais agradável. Então, se essas palavras fizeram sentido para ti, compartilhe, né? Continue aqui ouvindo a Rádio Folha, que está com a programação sempre muito especial. E nós
do Instituto Se Ame, que apoia esse programa culturalmente, no programa Tríade. Estamos toda quinta-feira aqui, trazendo essa possibilidade, essa harmonia, para você, ouvinte, fazer da sua vida algo diferente. E para encerrar, então, antes de nós darmos um tchauzinho aqui, eu vou dizer para você, respire profundamente. Se puder, feche seus olhos e repita mentalmente, ou, se tiver possibilidade, usando a sua voz, que também tem poder. Eu aceito, eu te amo, eu sou grato. Eu aceito, eu te amo e eu sou grato. Eu aceito, eu te amo e sou grato. Eu aceito, eu te amo e sou grato. Uma ótima manhã, uma ótima quinta-feira para você.